Então, oficialmente agora, boa tarde a todos, todas e todos que estão aqui presentes, nos acompanhando neste webinário. Esta é uma iniciativa do setor de orientação educacional do SAI, do Serviço de Apoio ao Estudante. Eu sou a Marilda, sou orientadora educacional, e estarei acompanhando e conduzindo esta atividade. Então, nós estamos localizados aqui de frente com a DAC, do lado do Bandejão, e temos atuado em duas grandes frentes de apoio aí aos estudantes de graduação e de pós-graduação, que são frentes relacionadas aos processos de aprendizagem e desenvolvimento de carreira. Então, para tanto, temos desenvolvido atividades coletivas, como oficinas, disciplinas, webinários, sempre aí com a divulgação via e-mail institucional. Então, provavelmente vocês devem receber a nossa programação pelo menos mensalmente, para que vocês tenham acesso, né, escolham e participem de atividades que são atividades extracurriculares e que certamente também fortalecem a formação de vocês para além da sala de aula, né? A gente costuma fazer muito desse incentivo da participação dos estudantes nas atividades extracurriculares, buscando informações que ajudem na construção de carreira, no processo de aprendizagem, né, no andamento do curso. E temos também oferecido atividades individuais. Então, as atividades individuais, elas são os atendimentos pela equipe da orientação educacional, que eu represento aqui agora. Nossa equipe é formada por pedagogos e psicólogos, então, de repente, participou de alguma atividade, ou não conseguiu esclarecer alguma dúvida, né, ou prefere um contato mais individual, nós nos disponibilizamos para oferecer esse acompanhamento, esse atendimento individual. Para isso, basta nos escrever, agendando um atendimento. Daqui a pouquinho eu já coloco para vocês o nosso e-mail de contato, e daremos então início a essa atividade do webinário. Eu gostaria de agradecer antecipadamente nossa convidada, a professora Larissa Farina, que estará compartilhando aí a sua experiência, seu conhecimento, né, seus dados de pesquisa. Então, este webinário faz parte do projeto Projecta, né, e também do Saiba Mais, que tem como objetivo trazer sempre convidados, professores, pesquisadores, profissionais que atuam nas temáticas que nós temos discutido, debatido e que certamente ajudam os estudantes aí na vida acadêmica. Então, eu vou apresentar aqui mais formalmente a professora Larissa. Nós temos aí uma prática de ter uma apresentação da Larissa, mas vocês, obviamente, podem participar colocando perguntas, comentários aqui pelo chat, ou se alguém se sentir à vontade também para levantar a mão e abrir o microfone, certamente será muito bem-vinda, né? A ideia é que a gente consiga compartilhar experiências importantes, expectativas, sempre aí com o objetivo de ajudá-los, tá? Então, professora Larissa Sanford Aires Farina, seja muito bem-vinda. Ela é doutora e mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência de 18 anos em gestão de pessoas como generalista, atuou aí em diversas áreas, recrutamento e seleção, desenvolvimento de lideranças e equipes, pesquisa de clima, entre outros. É atuante nas áreas de saúde do trabalhador, organizacional e ministrante de cursos e palestras em empresas e instituições de ensino. Ela é instrutora da ABRHRS, tem experiência no planejamento e acompanhamento de capacitações, intervenções, realizando desde o diagnóstico organizacional, desenvolvimento e acompanhamento de resultados. Tem experiência em aulas de supervisão de estágio para graduação em psicologia, com ênfase em organizações, e para MBAs de psicologia positiva, psicologia organizacional, em avaliação psicológica nas empresas, especialização em gestão estratégica de pessoas pela FGV,
vivência internacional de 18 anos, realização de cursos nas áreas de grupos de aconselhamento, negócios e recursos humanos nos Estados Unidos. Muito bem, Larissa, muito legal aí conhecer sua trajetória, né, e saber aí de todas as suas atividades. Então, eu gostaria de passar a palavra para a Larissa, Bem, os bastidores, pessoal. tá bem. Então tá, que honra estar aqui, né, na Unicamp com vocês. Fiquei muito feliz e honrada com o convite, né, que chegou aí pela Marilda. Eu até vou acrescentar, né, o porquê que eu tô aqui, né, que eu trabalho também desde 2017 com orientação de carreira, né, e trabalhei durante esse tempo, acho que deu aí uns 6 anos, né, no Serviço de Orientação Profissional e Núcleo de Apoio Estudante da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, né, atendendo estudantes, que nem vocês, né, e com as suas questões de carreira, né. E lá nós tínhamos 2 vieses, assim. Um viés, que é a questão dos estudos, né, de organização de estudos, né. A gente, às vezes, entra na faculdade, a gente via vários perfis, né, pessoas que recém saíram da escola, e aí lá era uma realidade, a universidade é completamente outra, né, um mundo completamente diferente. E às vezes a gente via que alguns estudantes se perdiam nesse caminho, precisavam de um aconselhamento de como, né, se adaptar a essa nova realidade, organizar os estudos, organizar o tempo, né, para dar conta. Tínhamos também estudantes que trocavam os cursos, né, modificavam a sua trajetória durante, né, a estada na universidade, então nós conversávamos muito sobre essa nova adaptação. E também o braço de carreira, né? E aí é o que mais eu vou dar foco hoje, né? Que tem muito mais a ver com a carreira enquanto parte da nossa vida, né? Então eu vou trazer um pouquinho para vocês de uma teoria, que é a teoria de construção de carreira do Savickas, que é uma teoria que a gente estudava muito, estuda muito, né? E junto com essa teoria a gente tem aí várias técnicas de carreira. E aí eu vou explicar para vocês o que é isso, né? É a carreira que tem a ver com as nossas habilidades, né? Com o nosso jeito de fazer as coisas desde criança, né? Então, quando a gente é criança lá, que a gente imita o bombeiro, o policial, o médico, a gente já está criando identificação de carreira, né? A gente está pensando já, né? Ah, eu vou ser bombeiro, eu vou ser professor, né? As minhas filhas, duas queriam ser professoras, né? As duas querem ser médicas. Minhas filhas, a Helena e a Sofia, que têm 5 e 10 anos, né? E elas já falam carreira, né? Então, a carreira, a centralidade do trabalho na nossa vida, o trabalho, ele faz parte desde quando nós somos crianças, né? E essas habilidades, as coisas que eu gosto de fazer, que vem crescendo comigo ao longo da minha vida, vão repercutir lá na adolescência, quando eu virar, né? Quando eu tiver que fazer escolhas de carreira, né? Para trabalho, então, né? E aí a gente vê que tem muitos estereótipos, as profissões têm estereótipos, né? Ah, eu vou ser médico, eu vou ser rico. Será, né? Ou eu vou ser médico, eu só vou fazer plantão. Será, né? Ah, para ser engenheiro tem que ser muito inteligente, eu não vou conseguir. Será? Então a gente tem alguns estereótipos de profissões e que a gente vai conversando e vendo se é isso mesmo. Então, a gente auxilia, né, esses adolescentes a pensar, a pesquisar, a explorar os currículos das universidades, verificar quais são realmente as áreas de atuação, né, e acaba que a orientação de carreira não é mais como geralmente se pensa, né, eu vou lá na Larissa, faço um teste e saio com a profissão da minha vida. Era assim antigamente, né, acredito que a orientação de carreira, ela começou, acredito não, ela começou na época mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, Primeira, Segunda, em que as pessoas, né, a gente tinha que achar pessoas para os trabalhos que estavam se desenvolvendo muito na época, né, que teve um desenvolvimento grande de tecnologia em função dos armamentos, enfim, os provimentos para a guerra, né.
E aí a gente precisava contratar pessoas, né? Precisava achar pessoas que pudessem fazer bem esse trabalho. Então, nós encaixávamos as pessoas nos trabalhos. Hoje em dia, quando a gente fala de carreira, a gente já pensa o contrário, assim. O que cada um de nós temos, quais são as nossas habilidades, né? O que a gente gosta de fazer, quais são as coisas em que eu ocupo mais tempo do meu dia a dia, que me fazem, por exemplo, assim, quando a gente está fazendo uma atividade que a gente está gostando muito, que a gente entra tanto naquela atividade que a gente não vê o tempo passar. A gente está ali bem faceira e nem vê o tempo passar e aí, de repente, tu te dá conta, nossa, não fui no banheiro, não fui comer, não fiz nada, mas tu estava adorando estar fazendo aquilo, né? Essa provavelmente é uma tarefa em que tu está colocando muito em prática as tuas habilidades, as coisas que tu gosta de fazer, né? E aí a gente vai olhar para essas coisas. O que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto disso, disso. Ok, então a partir daí eu vou procurar uma profissão onde eu posso colocar as minhas habilidades em prática. E muitas vezes, né, depois de uma orientação de carreira, a gente percebe que são várias as profissões, né, que não existe só uma, mas vai ter, claro, aquela da nossa preferência. E o mesmo acontece depois, quando a gente entra na universidade. Às vezes a gente entra naquela coisa, como é que os alunos diziam, eu vou no ritmo, né? Eu fui lá, tinha que escolher um curso, passei no vestibular, aqui estou, e aí eu me deparo que, puxa, não era isso que eu queria. E agora, Larissa, eu vou perder tempo se eu mudar de curso, eu vou perder tudo que eu já fiz. Não vai, né? Que tomara que tu troque logo, porque daí tu vai ganhar tempo. E claro que tudo que a gente aprende na nossa vida é um conhecimento que vai ajudar, né? Seja no A, no B ou no C. Mas quanto antes a gente conseguir olhar e poder fazer a troca, melhor. E hoje em dia também não se fala mais naquela profissão que a gente entra, adolescente na universidade, ou nem adolescente, entra numa empresa e fica lá 20, 40 anos. Existe? Olha, posso citar alguns casos para vocês que eu conheço, mas a maioria das pessoas não precisa, já sabe que não precisa mais viver a mesma carreira para o resto da vida, né? Então é normal também que nós atendamos pessoas lá pelos seus 30, 40 anos que querem mudar a sua vida de carreira até então. Olha, eu gostava, foi legal, mas eu vi que eu estou gostando mais de fazer outras coisas, né? Então, tenho pessoas que eu atendo, então, que até então trabalhava, por exemplo, né, no ramo jornalístico. Gostava muito, trabalhava muito no ramo jornalístico, e daqui a pouco percebeu que o ramo jornalístico mudou muito. E a pessoa quer se especializar em outras áreas, né, de comunicação, de marketing, enfim, né, e ok, e tá tudo bem se a gente quiser trocar, né, hoje em dia a gente tem muito espaço no mercado de trabalho para a gente mudar. Então, nós também auxiliamos, né, orientadores de carreira a mudar. E quando chega lá no final, né, na aposentadoria, acabou, né, o velhinho vai ficar em casa, vendo TV de chinelo, né, não pode nem sair na rua mais sozinho. Só que não, né? Os nossos idosos, né, pessoa idosa hoje em dia, a partir de 60, 65 anos, tem muita saúde ainda, né? Então, ela com certeza pode encerrar um ciclo e começar outro se quiser, né? E aí a gente pode estar descobrindo, bom, o que eu quero fazer agora, né? E ajudar essas pessoas nesse novo olhar para a sua vida. Então, vocês vejam como as questões de carreira, elas permeiam todas as nossas idades, né? Então, a carreira, ela faz parte da nossa vida na sociedade em que a gente vive, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, assim, eu vou mostrar uns slides, mas eu não quero me deter muito, e eu gostaria, seria muito legal, se vocês pudessem perguntar coisas, Larissa, não entendi, isso aqui está bem difícil, ou, fala mais sobre isso que eu me interessei, que daí não tem problema. Então, aqui eu já não sou mais mestre, gente, eu sou doutora desde novembro, aqui está mestre, mas agora eu sou doutora. O meu orientador foi o professor Dr. Marco Antônio Teixeira, e juntos nós desenvolvemos esse trabalho, esse material aqui para vocês, tá? Então, eu estava falando muito aqui, eu falei aqui, né, mais do caráter combinatório que existia lá do Marx
Parsons, né? Que era aquela questão da gente encaixar a pessoa na profissão, né? E ainda existe, a gente ainda precisa, sim, contratar pessoas que estejam de acordo com o perfil organizacional. Mas não é só a organização que escolhe as pessoas também, a partir das suas habilidades, vão poder, né, ter uma ação nessa escolha de qual trabalho eu quero fazer, né? Então, hoje se respeita muito mais essa questão de se olhar para as habilidades e propósitos individuais de cada um, né, não só das questões organizacionais que talvez tivessem mais ênfase naquele caso. Aí a gente vem aqui para o super, né, que fala muito desse caráter evolutivo que eu falei para vocês, né? Enquanto a gente é criança, a gente vai pensando nas carreiras, nas profissões de uma forma mais, como é que eu vou dizer aqui para vocês? De uma forma mais de construção de identidade, né? Quem você, quem sou eu, quais são as profissões que existem, a gente brinca, a gente faz de conta a partir daquelas profissões que nós conhecemos, que a gente tem contato, né? E aí a gente vai para a questão mais contextualista, que é do Mark Savickas, que é a construção de carreira a partir da nossa vida, né? Então, também muito relacionada às questões sociais onde a gente está inserido, né? Então, tem a ver, sim, com as minhas habilidades, mas possivelmente, né, nós vamos desenvolver essas habilidades de acordo com a família que a gente está inserido, né? Então, às vezes, meu pai é músico, acaba que eu me interesso por música também, ou tenho mais contato com essa área, e de repente, não posso não ser músico, também música, mas eu vou ter uma habilidade, vou desenvolver desde criança, porque o ambiente proporcionou, né, esse desenvolvimento. Então, existe isso também, né? Eu sou psicóloga, a minha tia era psicóloga, né? Então, tem uma questão também identificatória das nossas raízes, da cidade onde a gente mora, das questões sociais nas quais a gente foi se envolvendo aí ao longo da nossa vida, escola, amigos, colegas, né? Então, a questão individual, ela é primordial, importantíssima, mas também tem a ver com as nossas relações, né? Com as pessoas com quem a gente conversa e convive ao longo da nossa vida. Então, o Savickas, ele traz mais isso, né? Então, aqui o Parsons, ele era mais na questão da prescrição, dos ajustes, né, das diferenças, aí depois veio, então, o Super, diz, não, mas espera aí, a carreira, ela não é só lá na hora de escolher a profissão, ela faz parte da nossa vida, do desenvolvimento das nossas habilidades, e aí, então, a construção de carreira como um poder se experimentar na carreira, poder se olhar, a reavaliar, trocar de carreira, né? Se reconstruir e se desenvolvendo ao longo de toda a nossa trajetória, que não precisa ser para sempre a mesma, né? Então, esses processos interpretativos, né, de cada um de nós, os processos interpessoais, né, a gente vai construir a gente mesmo. Então, a partir desde aquela relação com os heróis, né, que a gente tem de criança, né, as princesas, os heróis, né, os personagens em que a gente vai fazendo de conta, né, vão nos ajudando a construir a gente mesmo. Depois, né, na hora de pensar uma carreira, nas nossas habilidades, né, aquilo que a gente tem como forças, né, a gente vai, então, se impor em direção ao nosso comportamento vocacional, aquilo que tem a ver com a gente, né? E isso vai dar sentido à minha carreira. Então, eu sou psicóloga porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ajudá-las a desenrolar suas problemáticas, né? Então, esse porquê, né, que vem desde aqui, ele vai se voltar já, então, mais na vida adulta, depois, quando a gente já se estabelece mais em uma determinada direção, que pode mudar tranquilamente ao longo da vida, né? Então, a gente tem uma adaptação nossa ao ambiente, na sociedade onde a gente vive, né? Por isso que a gente fala em profissões, universidades, né? E a gente tem também que manter as nossas estruturas internas, as coisas que a gente gosta de fazer. Às vezes a gente não pensa nessas estruturas internas, a gente só quer se adaptar, né? Ou o contrário, a gente só pensa
em querer aquilo que a gente quer, mas também não olha para fora e vê, porque isso também é importante. O que é possível? O que tem de realidade aqui, né? E aí a gente chama isso também de adaptabilidade de carreira. Então, a gente tem um construtivismo pessoal e um construtivismo social. Então, a construção de si, né, da carreira, vem desde, né, dos nossos projetos de vida, depende da reflexão do indivíduo sobre a experiência que a gente tem, né, desde criança até hoje, né, eu tenho que parar e pensar sobre isso. Bom, o que eu faço? Não precisa ser 100% feliz, ai, não, trabalho em um lugar que eu sou 100%, eu gosto de tudo. Não sei se é possível, né, eu ainda não conhecia essa parte, mas não, mas é que na maior parte do tempo eu esteja bem, né? E que eu consiga, através das minhas habilidades, resolver as questões, né? Os problemas que vão acontecendo. Quando a gente é criança, a gente desenvolve muito a linguagem. Então, o que o Savickas nos diz? Que esse desenvolver da linguagem vai nos ajudar a desenvolver uma narrativa. Eu narro, eu falo de mim, né? Eu falo de mim no trabalho. E essa narrativa, ela vai aos poucos se construindo na nossa, vai ajudando, né, na construção da nossa identidade. E no momento em que eu construo a minha identidade, de quem eu sou, através da fala com outras pessoas, através do meu meio social, então eu vou construindo também a minha carreira, né? Então, ela não basta só a linguagem para a construção de si, é claro, né? Nossas experiências concretas também, né? Ah, eu achava que eu gostava muito de analisar relatórios. Eu gosto porque é um trabalho introspectivo, eu fico lá analisando e tal. Só que chegou um determinado ponto que eu vi que eu não gosto de fazer só isso. Então eu comecei, além dos relatórios, a criar outras formas de divulgação dos relatórios. Sei lá, estou inventando aqui, né? Então o si mesmo, ele é co-construído, a gente constrói e repensa as nossas coisas a partir também da nossa relação com os outros, né? E aí, isso tudo que eu estou falando para vocês, ela acontece de forma intensa, né, no período da universidade também, em que as questões de carreira e trabalho estão muito fortes, estão muito presentes, né? Então, a gente entra com uma ideia, eu vou ser psicóloga e vou ficar escutando as pessoas sentadas no divã. E aí eu percebo que a psicologia, eu falo da psicologia porque sou psicóloga, mas isso acontece em todos os cursos, assim, não todos, né? Daí eu começo a ver que, mas não era bem isso que eu queria, ficar escutando os outros sentados no divã. Eu percebi que eu gosto de trabalhar nas organizações, eu gosto de estar na área do trabalho, que é a minha área, né? E por quê? Porque é mais dinâmico, de certa forma, os resultados são... alguns são mais visíveis, né? Então, eu prefiro trabalhar na prevenção da saúde, enfim, né? E aí eu vou começar a reconstruir a minha carreira. E isso vai acontecendo sempre ao longo da vida, é um processo que não para nunca. E nós vamos nos adaptando à realidade, né? E também vamos mudando e reconstruindo as nossas habilidades, os nossos interesses, né? E aí a gente precisa um dos outros para fazer sentido as nossas experiências, né? Bom, eu precisei fazer estágios, eu precisei conversar com os meus colegas para perceber que a minha área, então, era a psicologia organizacional do trabalho, e talvez e não outra, né? Na minha vida nesse momento. Então, quando a gente é criança, a gente é um ator que interpreta um papel, né? É o eu como um objeto. Eu vou lá e faço, e represento, e faço de conta, e vou experimentando, criando a minha identidade. Depois já adolescente, eu já penso mais quem eu sou, construir as minhas habilidades principais. Então, agora, eu, como sujeito, vou lançar, né? Que carreira quero seguir. E aí, na vida adulta, eu vou explicar já, né? Eu como projeto, né? Por que eu faço isso? Por que eu sigo nessa profissão? Por que eu escolhi, né? Dentro da área da psicologia, essa área, né? Dentro desta área, eu escolhi esse assunto, né? Então, a gente vai se construindo ao longo do tempo, também em relação à carreira. Claro, tudo muito interligado, né?
Então, a carreira, ela emerge da atividade mental, né? Eu não vou ficar lendo muito isso aqui, tá? Mas a teoria da construção de carreira, então, se concentra na composição do uso da narrativa, que é eu falar de mim para alguém dar uma opinião, eu ouvir de mim, né? À medida em que os outros também vão percebendo a construção da minha personalidade. Como é que acontece? Eu vou sempre tendo comportamentos padrões desde criança, né? Eu gosto de animais, eu estou sempre em volta de animais, desde pequenininha eu vou em volta dos animais, dos bichinhos, estou sempre atrás de uma borboleta, adoro cachorrinhos, adoro gatinhos, quero estar sempre em volta dos animais. Então, ao longo da vida, vai chegar um momento em que alguém vai dizer, a Larissa gosta de animais, quem sabe ela vai ser veterinária, né? Fiquei aqui inventando. Então, as pessoas, elas também vão nos ajudando a formar essa nossa personalidade, nossos comportamentos repetitivos, né, mais ou menos, que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, também vão construindo a nossa personalidade e a gente pode reconhecer isso na gente através da fala dos outros, né? Então, quando a gente faz orientação de carreira a partir do Life Designer, do Life Design, o orientador de carreira, ele provoca essa narrativa. Ele vai começar a perguntar para vocês assim, me cita os heróis da tua infância, ou me conta 7 histórias mais remotas que tu lembra da tua vida, para que tu possa resgatar as habilidades e para que tu possa, ao contar, refletir sobre as coisas que tu gosta, para daí, então, a gente auxiliar nesse apoio de construção de habilidades, e aí, a partir daí, construir um planejamento de carreira, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, né, existe um autor, o Holland, em que ele criou grupos, tipos, né, de categorias de mais ou menos de perfis em que as pessoas se encaixariam ou poderiam se encaixar. Então, em vez de ser uma profissão, que sai lá o teste, sai a profissão, ele pensou, não, mas nós temos tipos de pessoas, né? Ele falou assim, a gente tem pessoas que são convencionais, pessoas mais realistas, pessoas mais investigativas, artísticas, sociais, empreendedoras. E o que ele fala também? Que possivelmente nós podemos ser, né, na sua hipótese, mais de um tipo, né? Então, a gente pode ser, por exemplo, eu sou muito social e artística, né? Geralmente, o psicólogo tem um perfil mais social e artístico. É uma lei? Não, não é uma lei. Nós temos psicólogos de todos esses tipos. Mas para vocês verem, né, que o tipo dos meus interesses, das minhas habilidades, não necessariamente tem que ser essa ou aquela profissão. Dentro da psicologia, a gente tem a parte mais subjetiva, a gente tem uma parte mais social, a gente tem uma parte bem objetiva, que é a pesquisa, a estatística, né, a construção de testes psicológicos, através da psicometria. Então, dentro de uma mesma profissão, a gente pode ter vários tipos, né? Mesmo dentro de uma engenharia, mesmo dentro da medicina, da enfermagem, da arquitetura, né? Claro que talvez as faculdades acabam, os cursos, eles acabam puxando um pouco mais para um pouco mais para o outro, mas nós, né, dentro da nossa carreira, nos conhecendo em primeiro lugar, vamos conseguir também dar o foco que a gente quer em direção àquilo que a gente quer trabalhar e continuar aí por um tempo, né? Então, aqui ele tem, né, cada uma dos tipos, né? Então, aqui, por exemplo, né, deixa eu botar aqui, o C é o convencional. Então, pessoas com habilidades matemáticas, administrativas, preferem trabalhar em ambientes fechados e com organização, gostam de lidar com palavras e números, do que pessoas e coisas. Então, vejam que é uma descrição de um tipo de pessoa, que pode estar junto com uma questão de liderança, de comunicação, de ser influente, né? Então, gosta de palavras, números, mas também gosta de estar com pessoas, de liderar. Então, a gente pode ser mais de um, né? Aqui o E é o empreendedor, tá? Aqui tem o social e o artístico, que sou eu. Então, pessoas com habilidades sociais, interessadas em relacionamentos, em relações interpessoais, gostam de ajudar os outros a resolverem seus problemas, né? Gostam mais de lidar com pessoas do que coisas.
Aí o artístico, pessoas com habilidades artísticas, imaginação, gostam de criar trabalhos originais, gostam mais de lidar com ideias do que com coisas. Então, né, o Holland dizia assim, né, o John Holland. Então, as pessoas, elas têm todos os tipos, mas alguns tipos vão se sobressair mais, e ele sempre diz para a gente prestar mais atenção nos 2 primeiros, né? Então, por isso que eu falei que eu sou social e artística. Ah, isso é uma regra? Não, não é uma regra, né? Hoje eu sou assim, acredito que sou assim e fui assim durante muito tempo, mas se um dia eu posso deixar de ser assim, né? E isso vai depender das minhas experiências, né, das coisas que eu vou vivendo também, né, ao longo da minha vida, tá? Então, a gente também é importante, enquanto eu agente, né, eu enquanto também protagonista da minha carreira, né? Então, não é só a universidade, o curso que vai me direcionar. Eu vou direcionar a minha carreira a partir daquilo das minhas habilidades, daquilo que eu acho importante para mim, né? Então, é eu como agente. Ao mesmo tempo, eu não posso mudar o mundo em função de mim. Então, ao mesmo tempo, eu também vou focar e buscar, né, a me adaptar, né, ao mundo, ao que está acontecendo hoje em dia, né? Então, bom, se hoje em dia, para eu me colocar em uma profissão, eu preciso ter bons relacionamentos interpessoais, então eu tenho que trabalhar nisso, né? Eu vou ter que ver, bom, o que eu preciso melhorar nessa área e vou buscar melhorar, seja numa terapia, seja numa troca com colegas, seja num grupo, né, em que a gente possa falar isso, ou até mesmo cursos psicossociais, de educação psicossocial, etc, né? Então, a gente é demandado quando há uma extensão do eu da família, da comunidade, né? Quando a gente está na família, a gente também tem a nossa interferência na família, mas a família também interfere na nossa vida e a gente tenta achar, na maioria das vezes, um meio termo, uma forma que eu me sinta bem na minha família e que a família também me aceite, a minha escola me aceite, a minha comunidade, né? Que mais? Aqui, né, as questões da adaptabilidade de carreira, né, que tem a ver com isso que eu estava falando, com a prontidão para a gente se adaptar ao mundo hoje também, né? Então, o que é isso, né? Tem a ver com a preocupação com o futuro. Eu penso no meu futuro. Ah, qual a realidade que a gente vive? Ah, a gente vive no Brasil. O Brasil é difícil conseguir emprego, né? Nem todas as carreiras são assim disponíveis, mas eu quero ser pesquisador e eu quero estudar para isso. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer para chegar a ser pesquisador? E eu vou atrás disso durante a minha trajetória. Eu vou me planejar para chegar lá onde eu quero, né? E aí eu crio um controle sobre a minha própria vida. Bom, eu quero ser pesquisador, porque eu sou lá aquele perfil mais introspectivo, que gosto de números, né? Ao mesmo tempo gosto de realizar intervenções, observar lá os resultados, divulgar isso nos papers, né? Então eu sei que eu gosto disso. Então eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado, eu vou participar e ser, né, como um bolsista de iniciação científica, eu vou participar de um grupo de pesquisa já desde a graduação, e isso quer dizer que eu tenho controle sobre os meus comportamentos, não é assim, deixa a vida me levar, né? Mas é eu também ter controle nas minhas ações, naquilo que eu quero para o meu futuro, né? Curiosidade e sempre buscando coisas novas, podendo entender o que pode me fazer diferente, né, em relação aos demais, para que eu consiga, né, aquilo na minha carreira, né, e confiar em mim mesmo, né, acho que aqui tem muito a ver com a crença de autoeficácia, de que eu consigo realizar as coisas, né, e se alguma dessas partes aqui não está bem, é importante que eu busque um orientador que pode me ajudar, né, a conquistar, né, essas coisas para uma melhor adaptação de carreira no futuro, tá? Então, a adaptabilidade, ela tem várias dimensões. Então, consideração, né? Vamos pensar ali na preocupação. Eu tenho um futuro? Qual o planejamento? Quais atitudes que eu vou fazer?
né? Vou planejar, vou construir, então o envolvimento, vou me preparar, né, para chegar lá. Se eu não faço isso, eu posso ter uma indiferença, né? Ou melhor, se eu faço isso, eu posso chegar lá no problema de carreira e conseguir fazer, ou não conseguir fazer, não saber, não me preocupar e não ficar nem um pouco preocupado. Então, né, seria um problema se eu não desenvolver a preocupação. Eu não tenho preocupação. Aí o controle, né? A quem pertence o meu futuro? Pertence à universidade, aos professores, ou pertence a mim, né? Quais as minhas decisões de carreira, né? O que eu quero para mim e o que eu vou fazer, né? Qual a decisão que eu vou tomar? Então, primeiro eu vou pensar o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho que tem a ver comigo, a partir das minhas habilidades, da minha personalidade, da minha sociedade, do social onde eu moro, né? E aí eu vou tomar minha decisão e eu vou ter mais assertividade, mais vontade de fazer, porque está alinhado com aquilo que eu gosto de fazer. Se eu não penso no meu futuro, eu posso chegar lá na frente com indecisões. Bom, eu fui deixando a vida me levar, toda a minha família fez direito, eu fui lá e fiz direito também. Aí agora eu tô vendo que não é o que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tô aqui confuso, porque a minha família teria oportunidade de trabalho, né? Enfim, daí a gente ajuda a pessoa a pensar, bom, se tu não quer direito, mas tu quer aproveitar, né, a empresa da tua família, que coisas que tu gosta de fazer que vai te ajudar, que tu pode ajudar a tua família na empresa, que outras coisas, que outros cursos, que outras, enfim, capacidades tu tem que tu pode ajudar. E aí a gente começa a refletir, né? O que eu quero com o meu futuro, né? Se questionar, né? Olhar para dentro de si, né? Às vezes a gente não para. Então, pensar, por exemplo, nas 7 histórias que eu estava falando para vocês. Eu estava atendendo uma vez um adolescente que ele me disse, Larissa, eu não sei o que fazer. Eu queria fazer ciências aeronáuticas, mas é muito caro. Também não tenho certeza se é isso, né? E aí eu vim procurar orientação de carreira. E aí eu pedi para ele me contar as 7 histórias, né? As primeiras 7 histórias que ele lembrava da sua infância, as histórias que mais marcaram a vida dele. E aí ele me contou várias histórias. Aí uma delas era que ele tinha ido acampar e ele gostou muito do lugar onde eles acamparam, porque tinha uma vista bonita, as cabanas eram num design legal, enfim. Aí depois ele me disse que ele fez uma viagem para o exterior e que ele gostou das ruas, a forma, né, como as ruas eram projetadas. Aí depois ele foi para o Rio de Janeiro. Daí ele disse que ele foi no centro histórico do Rio de Janeiro e ele achou muito bacana os prédios antigos, né, e a arquitetura antiga da cidade. Bom, quando chegou no final das 7 histórias, eu perguntei para ele, tu consegue perceber o que tem de comum todas as tuas histórias? Ele, sim, tem muita natureza, tem viagens, né? E aí eu ajudei ele a perceber que também tinha muitas características de arquitetura. E quando ele se deu conta, ele foi atrás, ele foi lá perguntar para as pessoas, né? Tá, mas falou com arquitetos, falou com engenheiros, né? Engenheiros civis, né? Começou a se dar conta de que, puxa, aqui no Explorar, né? Bom, é mesmo, né? Eu gostaria de fazer arquitetura. No final, ele hoje está fazendo aí arquitetura, está bem satisfeito. Se ele não tivesse feito tudo isso, tivesse ido talvez para ciências aeronáuticas, talvez ele estivesse bem, mas talvez ele chegasse aqui nessa parte, né? Tipo, talvez ele tivesse ali um estereótipo de que seria uma profissão maravilhosa, mas não era bem isso que ele gostava de fazer, né? E confiança, acreditar que pode fazer, né? Posso fazer isso, consigo fazer isso, resolve os problemas, tem persistência, esforço, né? E se não acredita em si mesmo, fica lá inibido, não vai para frente. Tá? Então a gente trabalha com tudo isso no momento em que a gente está falando, né, a história de carreira, em que a gente está. Vocês viram que eu falava com ele sobre a história, as 7 histórias dele que ele foi contando, e eu peguei elementos das próprias histórias e pensei, tá, mas veja bem, o que se repete? Na história 1, tu estava lá vendo as barracas, na história 2, tu estava falando da arquitetura lá do outro país, na história 3, tu tá, assim, e assim por diante, né? Então se criou uma identidade narrativa. A partir daquilo que ele mesmo trouxe, ele foi se dando conta daquilo que ele gostava de fazer, né? Daquilo que estava presente na vida dele,
desde quando ele era criança. E ele não se dava conta sozinho. Então, precisava conversar sobre isso. Então, à medida que os indivíduos aprendem mais sobre si mesmos, enquanto atores e agentes com motivação, o indivíduo também, né, os indivíduos tornam-se mais capazes de reunir seu conjunto de objetivos e projetos em uma história plausível e coerente. Então, a história começa a fazer sentido, né? Às vezes, várias outras histórias eu ouvi, né, ao longo da minha profissão, e eu ouvia pessoas assim: Larissa, tu viu como não tem nada a ver? Teve uma mulher que tinha os seus 40 e poucos anos e que queria mudar a sua carreira. Mas ela não sabia para onde ela queria ir, ela só sabia que o que ela fazia ela não gostava. E aí a gente começou a falar das histórias e ela me contou histórias que aparentemente eram diferentes. Então ela contou a história de quando ela era criança, que ela teve que superar vários desafios. Aí depois ela contou uma história de que ela não tinha ninguém para ajudar ela na adolescência, mas que ela foi persistente, conseguiu fazer uma graduação, né, sozinha, trabalhando, estudando. Aí depois ela me contou uma outra história de que ela se separou e teve que reconstruir a sua vida depois da separação, que tinha sido muito difícil. Daí ela disse: tu viu como não tem nada a ver as minhas histórias? Eu disse: não, mas só um pouquinho. Todas são histórias de mulher forte, de superação, de seguir adiante, de ir atrás, né? E aí a gente começou a fazer. Aí existe um outro passo que nós temos, né? Que seria um segundo passo, que seria o questionário de habilidades. Então a gente traz assim, orientando um monte de habilidades e ele vai elencando primeiro as 50 primeiras, depois ele vai para as 20, depois vai nas 10, até que a gente chega nas 5 habilidades, né? E ela se deu conta, né, que ela gostava muito de trabalhar com pessoas e ajudar as pessoas a superar os seus problemas, assim como ela tinha superado os seus próprios problemas. E a forma como ela viu de mudar de carreira, então ela trabalhava numa empresa, né, muito rígida, com horários, né, trabalhava numa área de licitações, que é uma área que necessita um extremo cuidado, né, em vários procedimentos. E aí ela percebeu, mas concomitante a isso, ela fazia também yoga, meditação, mindfulness, e ela já era professora de yoga. E aí ela começou a perceber que o que ela gostava mesmo era ser professora de yoga, né? E aí ela começou, a partir dos meios que ela tinha, e né, dessa característica de seguir em frente, de ser persistente, né? De como ela poderia colocar o negócio de yoga dela em prática, e hoje ela vive e trabalha só com isso, né? Então, vocês vejam como está tudo muito interligado na nossa vida, em que a gente consegue estar também mudando nossa carreira sem esquecer de quem nós somos, né? E a gente consegue também desempenhar diferentes papéis a partir do que somos, né? Então, é a grande história pessoal que conecta e sintetiza as micronarrativas que compõem a vida, dando um senso de coerência e continuidade. A gente percebe que nessas histórias que eu contei para vocês, existe uma coerência, existe uma continuidade, né? Em geral, a história representa padrões ou temas de carreira, que revelam o modo como o indivíduo impõe significado às suas experiências, né? Então, a forma como a gente olha para a nossa história de vida e a gente põe significado tem a ver também com as escolhas de carreira que a gente vai fazer, né? E, às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho, e o orientador, então, a partir da perspectiva construtivista de carreira, ajuda a pessoa a relembrar dessas histórias. É no momento em que eu vou relembrando das histórias que eu vivi, eu também vou reconstruindo, ressignificando essas histórias, né? É mesmo, eu sempre gostei disso, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu gostei disso. Então, a gente ajuda a compor uma identidade narrativa e uma história de carreira. Então, os indivíduos precisam selecionar e organizar os incidentes, os episódios das micronarrativas que compõem a vida, que são essas histórias, por exemplo, né?
O enredo, o significado, explica os porquês dos eventos comportamentais ou transições que a gente está fazendo na nossa vida, né? Mas não revela o sentido ou significado das ações pro indivíduo. Então, a gente ajuda ele a ressignificar essas ações, a pensar nelas de uma forma diferente, né? Então, o tema traz mais do que unidade para o enredo, ele traz continuidade ao próprio eu, né? O tema possibilita, então, o senso de unidade dentro da diversidade das diferentes narrativas. Lembra que eu falava para vocês que ao longo da nossa vida a gente vai criando padrões de comportamentos que ao longo do tempo vão constituindo, né, o que a gente chama de personalidade, né? E nós, enquanto orientadores de carreira, trazemos esse olhar com enfoque de carreira. Quem sou eu? E a partir do quem sou eu vou definir as habilidades em que eu quero trabalhar, eu vou fazer, então, o meu planejamento de carreira a partir disso. Então, aqui, gente, eu trouxe para vocês o nosso modelinho de intervenção, né, para que vocês saibam como que a gente funciona. A gente faz, primeiro, um rapport, a gente vai ver, conversar, né, com as pessoas que estão chegando, né, se elas, qual é realmente o problema, né, se for um estudante universitário, o que acontecia? Às vezes chegava lá, um estudante de engenharia, dizia assim, eu estou rodando todas as provas, eu não sirvo para ser engenheiro, está muito difícil. Daí a gente vai ver, bom, mas o que está acontecendo? O que aconteceu com uma pessoa que eu atendi? Aqui em Porto Alegre, assim como em Campinas deve acontecer, a gente tem cidades satélites aqui, né? Que são na região metropolitana de Porto Alegre. Então, uma pessoa, ela saía às 6 da manhã do lugar lá onde ela morava, chegava no estágio, de tarde ia para aula e voltava às 9 da noite para casa. Então, o que acontecia? Chegava em casa às 9 da manhã, mas saía às 6 da manhã. A pessoa não estava tendo tempo para estudar, né? Então, na verdade, não é porque ela não tinha características e habilidades para a engenharia. Ela tinha que reorganizar a vida dela, né? E aí, no fim, eu me lembro que esse atendimento começou, a pandemia bem na época, foi uma transição. Eu comecei a atender em 2019 e terminei em março de 2020 esse atendimento, né? Mas a pessoa percebeu que ela teria que abrir mão de algumas coisas ao longo do dia a dia dela. Então, era bolsista de C, fazia estágio voluntário, fazia isso, fazia aquilo, e não dava tempo de estudar. Então, pelo menos até passar nessas disciplinas em que a pessoa tinha um pouco mais de dificuldade, e isso é super normal, gente. Ao longo de todos os cursos de graduação, vai ter umas disciplinas que a gente não vai ser muito legal de fazer, mas a gente vai ter que fazer e vai vencê-las, né? Em prol de um objetivo maior, que é chegar lá depois trabalhar com aquilo que eu gosto, né? Então, foi isso que aconteceu com essa estudante de engenharia, né? Ela abriu mão de algumas coisas e reorganizou o seu estudo. Então, o problema dela não era um problema de escolha certa do curso ou de não estar na carreira que tem a ver com as características pessoais dela. Foi bom ela fazer orientação porque ela viu que ela realmente gosta disso. E ela percebeu que teria que reorganizar a sua vida. Então, por isso que é uma orientação e aconselhamento de carreira, né? Por outro lado, nós temos, sim, pessoas que chegam adoecidas, né, muito chateadas na orientação, porque entraram num curso que achavam que ia ser de um jeito e é completamente outro, e aí diz, puxa, mas eu já tenho essa idade e eu ainda não saí da universidade, vou ter que começar tudo de novo, né? E, enfim, o que eu sempre falo, né? Faz parte. Ok, que bom que tu te deu conta agora, né? Então, aconteceu de eu atender um estudante do 9º semestre do curso de Direito, né? E ele dizia assim, não, mas eu não quero, não é que eu gosto do Direito, mas eu não quero exercer essa profissão, quero ser programador, né? Ao longo do tempo, ele foi desenvolvendo habilidades de programação e ele adora fazer programação. Aí, no final, a gente fez toda a história de carreira e percebeu que tinha alguns aspectos do direito que ele gostava e que ele podia programar coisas, né, softwares, a partir do entendimento do direito que ele tem, né? Então, ele se formou, né, terminou lá o 10º semestre, formou em direito,
foi trabalhar como analistas de sistemas em uma empresa, né, na área administrativa, em que ele podia também auxiliar com esses sistemas nessa programação o pessoal da área do direito, das relações trabalhistas, etc. Né? Então vejam como as coisas não se fecham nelas mesmas, né? E a gente pode aproveitar, e às vezes não quer aproveitar, não gosta, e tá tudo bem, né? Nunca é tarde, eu não digo recomeçar, nunca é tarde para que a gente redirecione a nossa carreira, né? Que bom que a gente se dá conta e vai e troca, e mesmo que a gente esteja lá na aposentadoria, me aposentei, e agora eu quero continuar trabalhando, eu quero fazer uma outra coisa, tudo bem, porque nós, seres humanos, a gente é muito amplo. A gente pode, na nossa vida, fazer coisas diferentes. Assim como já atendi pessoas da área pública, né, eram funcionários públicos e que não gostavam muito do seu trabalho. Claro que aí tem um significado diferente nesse trabalho, né? O trabalho trazia uma certa estabilidade que era importante para essa pessoa, trazia uma renda especial que essa pessoa tinha e ajudava a família, né? Então a pessoa não queria sair desse trabalho. Por outro lado, ela tinha outras habilidades, né? Então, por exemplo, essa pessoa, ela trabalhava como técnico ao judiciário, um técnico outro aí, né, num órgão público, mas ela cursava a faculdade de letras, gostava de escrever, né? Então, essa pessoa desenvolveu lá um blog, né, conseguiu fazer lá o seu site, em que ela fazia, escrevia. Então, a gente também pode realizar uma profissão e não deixar de colocar nossas habilidades em práticas como essa pessoa fez, né? O que é mais importante? O autoconhecimento e a gente poder ter o controle da nossa daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, dar significado às coisas que a gente faz e colocar em prática de uma forma ou de outra, né? E isso vai nos trazer a realização, muitas vezes, né? E que aquela realização da felicidade máxima também não existe para sempre, a gente vai moldando ao longo da nossa vida, faz parte essa busca, né? Então, a gente faz esse rapport, né, para ver o que aconteceu. Então, a gente faz a avaliação da prontidão para adaptação, recursos de adaptabilidade. Às vezes a pessoa não tem isso muito desenvolvido, a gente vai ajudar, vai ir indo, né, um por um, né, daquelas dimensões que eu mostrei para vocês, e vamos construindo essa identidade de adaptabilidade junto, né? E vamos ver os objetivos que a pessoa tem, né, para o atendimento. Aí, então, a gente ajuda o cliente, né, a construir. Às vezes o cliente nunca pensou na sua história, então ele constrói, ele pensa pela primeira vez, né? Então a gente chama de entrevista de construção de carreira, a gente pede para a pessoa falar das suas primeiras recordações, de como era quando era criança, ou as 7 histórias, existem uma série de práticas, de técnicas, né, que a gente ajuda. Daí depois a gente desconstrói isso. Como assim, Larissa? Bom, lembram que eu falei da história daquela moça que eu atendi, que ela disse que não tinha conexão nenhuma e que eram só histórias ruins. E realmente ela contou umas histórias que tinham uns finais, assim, meio trágicos. Mas aí a forma como eu ajudei ela a pensar, mas espera aí, tu me falou a história de uma mulher forte que superou todos os seus desafios e que está tendo sucesso ao longo da vida, né? Então eu ajudei ela a desconstruir aquele primeiro significado que ela tinha, que era só histórias ruins e ruins, com desfechos ruins. Não, peraí, eu tenho um desfecho bom. Eu ajudei ela a desconstruir aquilo que ela pensava, ao mesmo tempo ampliando o significado das suas histórias. Então a gente reconstrói. Então a gente ajuda, né, a pessoa a reconstruir, né, o significado da sua história de carreira, daquilo que ela pensava e que tem a ver com a sua carreira. Então, é a etapa na qual o orientador busca identificar os temas de vida do cliente, né? Dando para o cliente um feedback. E aí a gente vai construir juntos, o cliente vai reagir, obviamente, né? Vai colaborar, né? Vai trazer seus insights, né? Vai trazer, né, aquilo que pensa, que achou disso, né? E juntos, né, a gente vai aí, então,
co-construir, né, essa nova construção de carreira. E vamos partir para ação. Bom, agora que a gente já pensou nas habilidades, vimos, né, que tu gosta de yoga, que tu gosta de arquitetura, né, ou que, bom, o teu negócio não é a questão do curso, mas como reorganizar o teu tempo para os estudos, né? Então, a gente vai entrar na etapa da ação, que é a etapa na qual o orientador e o cliente estabelecem um plano de ação, levando em consideração tudo o que a gente viu, né? E que essa demanda vai envolver follow-up, né? Eu preciso fazer um planejamento, depois eu vou vendo se eu consigo atingir esse planejamento. Então, geralmente, na orientação e aconselhamento de carreira, a gente ajuda o cliente no final, né, das sessões, né, a ver, bom, tu tá conseguindo botar em prática, precisava explorar mais as profissões. Explorei, cheguei em 3. Tá, então agora vai falar lá com os profissionais que trabalham, né? Se tu puder visitá-los trabalhando ainda melhor, né? E o que tu vai fazer para chegar lá? Vou fazer um curso, vou fazer uma pós, vou terminar minha graduação, vou fazer estágio em determinada área, né? E aí, tá conseguindo, então a gente também ajuda o cliente nesse follow-up. E aí trouxe para vocês algumas técnicas, né, que a gente usa. Então, a gente tem o questionário pessoal, que é utilizado nas primeiras sessões, né, com os nossos clientes, que é poder pensar, assim, por que a gente está aqui hoje? Quais são os teus principais problemas? Então, a gente ajuda a pessoa a pensar, né, quais são os problemas e dar uma organizada naquilo, porque geralmente a gente chega cheio de coisas, falando um monte, cheio de coisas, então vamos botar isso no papel. Definimos os nossos principais problemas, a gente vai definir junto os nossos objetivos de carreira. Aí, depois de todas as sessões, a gente vai olhar para ver o que a gente já alcançou, né? E aí a gente tem a técnica das 7 histórias que eu falei para vocês, também tem a entrevista de carreira que o próprio Savickas desenvolveu, que a gente faz uma entrevista grande, perguntando lá os primeiros personagens, né, os livros que a gente gosta, frases, etc. Tema de vida. Aí a gente tem os formulários de habilidades e interesses, que a gente pode usar lá os tipos do Holland, ou um formulário que eu falei para vocês com muitas habilidades, a gente vai filtrando até chegar nas 5, depois a gente chega nas 3, né? Links com os principais interesses e a carreira, a questão da exploração, de ir atrás, que carreiras eu posso colocar isso em prática, né? E aí, o plano de carreira. Então, existe também esse questionário pessoal que foi desenvolvido pelo Savickas, né? A gente tem pesquisadores brasileiros que também estão validando esse questionário, já é validado, né, para a realidade brasileira, né? E ele é muito autodidata, assim, que eles que quiserem, né, se experimentar fazendo, assim, acho uma excelente ideia, assim, que dá para fazer sozinho, depende, né, do nível de confusão que tu tá, incerteza, etc. Se tu realmente quer um auxílio externo, tem que buscar. Mas existe essa possibilidade também. Então, ele vai perguntar lá para vocês as 3 personagens, pessoas importantes da vida. Vão perguntar revistas, programas de TV, sites favoritos, ou, enfim, blogs que vocês seguem, né? Conteúdos que vocês acham legal, né? O livro favorito, o lema de vida, as 3 primeiras recordações, né? E tudo isso vai nos ajudar, então, a fazer links com os interesses de carreira, né? E aí, a partir todas essas informações, a gente vai ver o que é padrão nessas histórias, né? Junto com orientando, não é o orientador que diz tudo, muitas vezes orientando ao longo, à medida que vai contando e falando, isso aí já vai se dando conta, né? A pessoa já vai se dando conta, assim, é muito legal esse processo, né? E aí, então, vai explorar profissões e plano de carreira. Então, a gente pode fazer essas sessões, normalmente, de 6 a 8 sessões, né? Para que a gente possa conversar sobre tudo isso, assim, né? Vai depender muito de cada um, né? Tem pessoas que talvez necessitem de mais ajuda, e aí nós vamos indicar, né? Muitas vezes para uma psicoterapia, né? Para seguir, então, nessa...
desistir dessa busca, né? Então, tem pessoas que precisam trabalhar a autoestima, a autoeficácia, de que é capaz, de que consegue, né? Tem pessoas que são muito autoexigentes, né? Eu sou uma, deve ter vários aqui, né? E aí, essa autoexigência, muitas vezes, nos impossibilita de seguir à frente, né? A gente quer que esteja tudo tão perfeito, mas às vezes a gente tem que aceitar que nunca vai estar 100%, né? Mas o que, que a gente pode alcançar que seja suficiente para que a gente se sinta bem, né? Tá? Aqui eu trouxe as minhas referências, né, gente? Um pouquinho aí de tudo que eu usei para desenvolver esses slides. Quem quiser, depois pode pode buscar, né? E é isso, né? Aqui eu deixo meu e-mail para todos. E eu acho que é legal a gente ter um tempo para discussão agora, para que a gente possa conversar e vocês me perguntarem coisas que vocês querem aí, né, trocar, que vocês achem que eu possa estar também ajudando a refletir, né? Muito obrigada, Larissa, pela sua apresentação. Acho que foi muito interessante aí ouvir informações bem importantes sobre questões teóricas que orientam o trabalho, que ajudam a dar sentido, significado aí às questões de carreira, né? E sobretudo os exemplos que você foi contando, né? A gente vai percebendo aí os processos de escolha, de construção de carreira, de links que não são tão óbvios, né, de pensar que são sempre possibilidades abertas para serem construídas. Muito bom te ouvir. Pessoal, então nós temos aqui um tempinho ainda para poder dialogar entre nós, aproveitando aqui a presença, a participação da professora Larissa, então gostaria de deixar em aberto aqui a fala para quem quiser se manifestar. Mas nós temos uma pergunta já aqui no chat que foi colocada pela Maria Luísa. Ela queria saber como nós sabemos quais habilidades são um diferencial no currículo para o mercado de trabalho de engenharia. Então, Maria Luísa, que legal, obrigada pela pergunta. Essa pergunta ela vai ajudar provavelmente todo mundo que está aqui. Primeira coisa, Peraí. Opa, tem mais perguntas. Deixa eu botar um pouco mais para cima aqui. Como que a gente sabe as habilidades que são um diferencial no mercado? Primeiro, tu tem que pensar nas tuas habilidades. Primeira coisa, né? A gente tem que pensar na gente. O que que eu gosto? Quais são as minhas habilidades, né? A gente, às vezes, no dia a dia da nossa vida, no automatismo da gente estar sempre fazendo a mesma coisa, a gente não para, às vezes, para pensar. Então, primeiro, saber as tuas habilidades. Depois, mercado de trabalho. A área de engenharia é enorme. Qual área tu quer? Né? Se for, sei lá, para engenharia civil, que habilidades que tu tem, que tu acha que combina com o tipo de trabalho que tu quer ter? Engenharia de produção é outra coisa, né? Engenharia química, engenharia elétrica, cada uma delas provavelmente vão ter algumas habilidades que vai favorecer de acordo com o tipo de profissão que tu está buscando. Então, vê quais são as tuas habilidades, vê quais as habilidades mais específicas de um determinado, né, trabalho que tu gostaria de desenvolver e compara, né, vê o que tu acha. Mas uma delas que eu sei que talvez seja para todos, né, são as nossas habilidades de relacionamento interpessoal, de a gente se dar bem com as pessoas, de poder trabalhar colaborativamente, né, que é muito conhecido hoje como soft skills, né, então, habilidade de persistir, de alcançar seus resultados, mas de forma colaborativa, né, ouvindo o outro e ajudando o outro, né. Então, acho que teria que dar uma pesquisada aí um pouco mais, né, para poder te dar uma resposta mais objetiva, tá? Espero ter ajudado. A Mariana também mandou, né? Isso, tem uma pergunta aqui da Mariana. Ela é ingressante de letras, terminou o ensino médio em 2021 e minha família tem uma reserva financeira para que eu possa viver a universidade durante a graduação.
mas percebo que as experiências de trabalho também são muito construtivas. Com isso, qual o melhor momento na universidade para buscar o primeiro emprego? Muito interessante sua pergunta, viu, Mariana? Então, Mariana, a primeira coisa que eu falo, assim, para todos, né, é tentar experimentar o máximo possível enquanto vocês estão na universidade. Faz muito estágio, né? Busca estágio de várias áreas. Foi assim que aconteceu comigo. Eu fiz magistério antes de entrar na psicologia e queria trabalhar com crianças. Mas eu fui fazendo os estágios, fui fazendo estágio. Quando eu entrei nas empresas, poxa, uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu me apaixonei, né? Então eu sugiro sempre fazer o máximo de estágios possíveis. Quando tu achou que já fez, né, já teve essas experiências suficientes, né, já consegue ter um tempo mais livre, aí talvez seja o momento de procurar o primeiro emprego. Bom, eu já explorei bastante curso, já sei mais ou menos, já me experimentei em determinada área, gosto de fazer isso, né? Acho que é por aí que eu quero seguir. E aí, então, acho que seria um momento ideal, assim, né? Para te buscar. Mas não deixe de experimentar muito antes, né? Acho que esse momento da universidade, momento que a gente tem os nossos supervisores na universidade para socorrer a gente, né? Para a gente se experimentar, para a gente ver se é isso mesmo, né? Então, aproveitem esse momento. Tá. Tudo bem, a Mariana colocou essa pergunta, né, e ela é do curso de letras, e a professora Larissa falou aí da questão do estágio, né, mas existem, por exemplo, as empresas júniores, né, aqui na universidade, de alguns, eu não sei se letras tem, Mariana, mas você pode procurar saber, certamente em outros cursos isso é uma possibilidade também, né, então acho que tem muitas ofertas de desenvolvimento de experiências interessantes, porque vocês podem conhecer, né, explorar, conhecer, e ter aí diferentes relatos, né, de estudantes veteranos, né, ou mesmo de profissionais. Alguns cursos eles oferecem também uma disciplina lá no comecinho, trazendo profissionais da área para contar sobre as experiências deles. Então, acho que é importante vocês aproveitarem bastante essas oportunidades aí de compartilhamento de experiências, né, para vocês construírem as próprias experiências. Isso, e essas participações na empresa júnior, às vezes em grupos de pesquisa, intervenções, estágios, elas vão para o currículo de vocês depois também, né? E aí tem aquela máxima, eu procurando emprego, mas todo mundo pede experiência, mas a experiência pode ser um estágio, pode ser uma participação numa empresa júnior, num trabalho legal, num projeto bacana que a universidade está proporcionando, né? Então, super indico aí para vocês. Tudo bem, pessoal, mais perguntas, comentários? Olha, o pessoal aqui agradeceu você, a Poasca, o pessoal está elogiando aqui a sua apresentação. Ó, a Maria falou que amou a apresentação da Larissa, legal. O Gabriel colocou uma pergunta agora aqui sobre isso de estágios. Acabei de entrar no cursão da Unicamp e estou muito perdido. Pode me dizer onde eu me informo? Boa pergunta, Gabriel. Olha, deixa eu ver se acabou de entrar no cursão. Eu sugiro que você converse com o coordenador do seu curso, para entender aí em que momento você poderá assumir um estágio. O cursão ele tem várias especificidades, né, de escolhas, a escolha dentro da escolha, né, Larissa, é um curso Exato. que ele, não sei se você conhece, mas ele é bastante amplo, e no final do quarto semestre, os alunos eles escolhem algumas habilitações. Então, Gabriel, eu acho que a melhor fonte de informação neste momento é o seu coordenador de curso. E que bom que você está aqui buscando ajuda, legal. Muito bom. O Gabriel Ramires está dizendo assim, olha, eu sou estudante de geografia, mas estou estudando mais programação.
preciso conseguir um trabalho de meio período para me manter na universidade. No entanto, os cursos que oferecem um suporte para tirar dúvidas e planejar carreira e fazer conexão com as empresas, ou seja, não são mais direcionados para o mercado. No entanto, esses cursos são pagos. Como consigo ajuda para fazer esse curso? Então, Gabriel, eu acho assim, que se tu gosta da programação e tu tem disponibilidade, seria interessante daqui a pouco buscar uma colocação de algum, ou de meio turno, ou eu vejo alguns estudantes procurando uns trabalhos de freelance, né? Nesta área, eu acredito que é um campo que tenha bastante, assim, oportunidades, né? Então, acho que isso poderia te ajudar aí daqui a pouco, ou fazer um curso. Eu não entendi bem. Tu faz geografia, estuda programação e quer fazer um curso de planejamento de carreira, é isso? Gabriel, Oi, se quiser abrir o Larissa. microfone. Ah, legal, já está aí, obrigada. Oi, Tudo bem? tudo. Me desculpa, eu acabei me expressando mal aí na hora de escrever. Obrigado, primeiramente, pela atenção, né, de responder a minha pergunta. É o seguinte, eu sou estudante de geografia e no futuro eu vou usar a programação para usar essa como uma ferramenta na geografia. No entanto, eu estou estudando programação já. E só que eu tenho muitas dúvidas, eu preciso de um suporte assim, né, para tirar dúvidas, para me ajudar a pensar, a raciocinar. E eu comecei a estudar isso porque eu vi que tem muitas oportunidades no mercado de trabalho. Como você mesma falou, posso conseguir freelancers, posso conseguir trabalhos com os quais eu posso manter a universidade, né, as tarefas que eu tenho aqui, os meus projetos, e ter uma renda também, né, para eu me manter aqui. Só que esses tipos de cursos que dão esse suporte, aconselhamento de carreira, tem conexões com as empresas nas quais você pode trabalhar, pode estudar já pensando em desempenhar tarefas direcionadas para essas empresas, né? Todas essas conexões, esses tipos de cursos, eles são pagos, né? Você tem que investir um certo dinheiro para poder fazer. No entanto, o retorno, né, ele é mais rápido, é uma coisa mais assertiva, eu quero dizer, né? Você estuda com muito mais objetividade, sem ter que ficar se desgastando, fazendo network, correndo daqui para lá, porque é o que eu estou fazendo agora, né? Já que eu não estou fazendo esse tipo de curso que é pago. Então, eu tenho esse interesse, né, de fazer um curso que eu aprenda a programar mais na prática mesmo, como se eu estivesse fazendo um estágio, algo do tipo, mas que eu consiga me manter na universidade. Meu maior objetivo é me manter na universidade, mas eu sei que para conseguir esse tipo de trabalho, né, conseguir também ter acesso a esse tipo de carreira, é importante eu ter esses cursos de especialização, de preparação. Então, vamos por partes. Uma Sim. coisa é tu já querer uma recolocação, assim, talvez participar de um processo de empresa para entrar em contato com outras empresas. Eu acho que tu pode esperar um pouco, assim, talvez chegar um pouco mais para frente, né, na graduação, para daí, então, contratar. Mas, assim, na tua área, o que tu pode fazer? Eu acho que, mesmo que tu canse um pouco da história do networking, acho que existe um grupo muito grande de autodidatas nesta área, né? E eu vejo, assim, no LinkedIn, grupos de pessoal que se troca muito material, não só no LinkedIn, no Instagram também, né? O pessoal, eles mesmos, vocês entre vocês, o que um é bom, o outro não é tão bom, e aí o pessoal vai se trocando e vai conversando entre si para tirando essas dúvidas entre vocês, né? Um sabe um pouco mais, o outro sabe um pouco menos, assim como vão surgindo as oportunidades e o pessoal vai se trocando, assim, né? Nas empresas. Então, eu acho que tu poderia talvez buscar um pouco mais. Eu vejo no LinkedIn, mas talvez algum outro, uma rede social em que tu consiga encontrar esse apoio que tu precisa nesse momento, sem ter que despender mais, né, gastos financeiros.
Ou até mesmo dentro da universidade, né? Daqui a pouco o SAI pode te ajudar com essas questões mais de como se colocar no mercado, enfim, né? A Marilda está aí para te ajudar, não sei bem, né, como é que funciona, mas acho que essa questão do network na área de programação acontece muito e eu vejo o pessoal se ajudando muito. Eu já estou fazendo já uma disciplina de lógica de programação e algoritmos do Instituto de Computação, e o momento onde eu mais consigo aprender é com os monitores. Só que é um horário reservado, né? E aí eu gostaria de fazer colegas, isso. Não? Colegas do curso. Os colegas do curso, né, eles têm outras responsabilidades, não queria ser um peso, mas eu percebo assim que quando eu estou inserido em um meio, né, em que todos estão ali, né, lutando, né, tentando resolver um problema, elaborar uma solução, eu aprendo muito mais. Então eu queria viver fazendo isso todos os dias, assim, sabe? E tu não te torna um fardo no momento em que tu também contribui, né, com teu conhecimento, né, Gabriel? Então é uma troca, na verdade, né? E aí tu vai conseguir, imagino eu, né, ajudar outras pessoas e ser ajudado naquilo que tu precisa. Tá certo. Acho que só complementando um pouquinho da dúvida do Gabriel, eu acho que talvez a dúvida dele seja assim, né, o interesse. Talvez hajam, né, algumas empresas que a gente sabe que essa área de programação é uma área que está bastante aquecida, né, e que tem muitas ofertas de trabalho, e talvez hajam empresas que façam esses dois paralelos, né, que façam uma formação e que essa formação também já ative aí a pessoa em formação para atuar profissionalmente. Né? Acho que talvez a dúvida do Gabriel seja assim, será que há alguma empresa que faça isso? Alguém conhece? Né? Alguém pode indicar? Não sei, estou jogando aqui, Gabriel, porque eu imaginei que fosse, de repente tem alguém aqui na sala que possa te dar essa informação também. E às vezes professores do curso, não só de programação, mas de geografia, né, que já conhece programas em que já utiliza a geografia, né, na prática. Ou mesmo algum grupo de pesquisa da geografia que tenha essa interface com a questão tecnológica, com a programação. Aí acho que valeria uma busca, não sei se você já fez isso, Gabriel, mas de repente pode ser que haja, né? Sim. Enfim, são sugestões, né? Se alguém tiver a sua sugestão, e na verdade a forma como a senhora colocou, é muito boa, né? Realmente, eu imagino que deve existir empresas que já fazem esse tipo de processo, né? Educando uma pessoa, visando a contratação, mas eu também sou um pouco novo nesse universo, né? Então eu não tenho todas essas informações, mas em questão de buscar colegas, professores, empresa júnior, eu já fiz tudo isso, assim. No caso da empresa júnior, eu até entendo, porque eu não sou do Instituto de Computação. Eu faço uma disciplina lá, mas eu não posso participar da empresa júnior deles, por exemplo. Professores, eu já fui atrás de vários cientistas, né, daqui da Unicamp, tanto da geografia quanto do Instituto de Computação. E esses professores, eles têm muito conhecimento, eles são muito inteligentes, eles estão dentro de 1% dos cientistas mais importantes do mundo, mas eles estão mais voltados para a academia. Eles não têm tanto contato com o mercado de trabalho, a responsabilidade deles não é tanto essa, né? E aí eu já fiz esse trabalho já de ir atrás de várias referências, né? Que me ajudaram, mas não consegui ainda atingir o meu objetivo. E estágio, tu já começou? Já está na época dos estágios? Eu apliquei já para alguns estágios, não fui aprovado nenhum ainda. Então eu acho que dá tempo ao tempo, daqui a pouco o estágio também vai te ajudar muito, né? Pode ser até efetivado. Sim, eu comecei a me articular, né, com o pessoal da SECOM, que é a Semana da Computação. Então, essa foi uma forma que eu consegui, né, de me engajar nesse grupo e estar nesse meio. E tem sido muito bom, né?
mas acho que eu também preciso investir nas minhas habilidades, né, para poder ficar bom na programação e conseguir uma vaga, conseguir uma posição mais interessante. Mas obrigado. Bem, Nós que agradecemos, Gabriel, a sua participação. Olha, tem mais uma pergunta aqui, ainda dá tempo, é do Lucas. Ele diz assim, ó, estou com uma dúvida cruel sobre meu primeiro estágio. Sou estudante de Química e fui aprovado na empresa A, que me oferece um trabalho laboratorial típico e operacional. E a empresa B é maior e me oferece bem mais oportunidades de desenvolvimento profissional em todos os quesitos, inglês, soft skill, entendimento de mercado, contatos. Só que é na área da gestão de qualidade. O que priorizar nessas horas? Colocar os pés no laboratório logo ou uma abordagem administrativa geradora de expectativa? Essa é a dúvida cruel do Lucas. Larissa? geradora de experiências. Lucas, depende do que tu quer para ti, né? Se tu quer trabalhar na área da qualidade, tu acha que essa área é mais legal, ou se dentro dessa empresa tu pode entrar na área da qualidade e vislumbra trabalhar em laboratório, daí eu não sei o que tu prefere, assim. E qual o momento do curso tu tá em também, né? Se tu tá te formando, de repente uma empresa maior, né, que tem a possibilidade de efetivação, é que depende muito do que tu quer também. Então, eu gosto do laboratório, quero estar lá, é uma coisa que me faz, me move, quando eu tô lá eu tô feliz, e isso vai pro teu currículo também, e aí tu vai fazer uma coisa que tu gosta, e depois tu pode fazer um outro estágio, ou conseguir uma colocação no laboratório. Então, depende muito, realmente, aquilo que te faz, que te entusiasma, né, que te faz te mover, assim, e também do momento que tu tá, eu acho, né, porque, claro, você tá no 9º semestre, tá te formando, e não tem uma possibilidade de efetivação na empresa A, mas na empresa B tem, então pesa, assim, o que mais te entusiasma? Quando tu pensa na empresa A e na empresa B, qual te dá aquele brilho no olho, que realmente tu levantaria de manhã satisfeito de todo dia? Né? Acho que é por aí. Ótimo, Larissa. O Lucas agradecendo aqui. Tudo bem, pessoal. Acho que a gente vai então caminhando para o encerramento deste webinário. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença remota, né, pela participação aqui. Olha, a Cristina está parabenizando você, Larissa, agradecendo toda a ajuda. Que bom, nós que agradecemos vocês e a Larissa também, com certeza, que eu vou nos deixar o meu brindou. arroba aqui, o meu arroba, né, do Instagram, para quem quiser, pode me procurar também depois, né? Larissa Sanfor Farina, tá? Daí Tá me ótimo. procurem lá. Qualquer Legal. dúvida, material também, né, Marilda? Me chama, tem contato da Marilda, eu posso estar disponibilizando. Tá ótimo. Olha, a Maria Regina aqui também te elogiando, excelente apresentação Obrigada. e agradecendo aqui também. Então é isso, pessoal. Continuem acompanhando aí a nossa programação lá no site do SAI. Espero reencontrá-los presencialmente aqui nas oficinas em sala de aula, né, ou nas nossas próximas atividades também aqui pelo remoto. Tá, e eu queria agradecer muito a oportunidade, o convite, fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Legal, beleza. Então, pessoal, bom final de semana e até breve. Tchauzinho para vocês. E Larissa, espero reencontrá-la presencialmente em breve. Que bom, então tá bem. Até mais, gente. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau.